A Fevale recebeu este ano o Prêmio Nacional de Gestão Educacional com o projeto Sua Escola na Fevale, né? A Fevale faz visitas guiadas durante todo o ano, trazendo alunos para dentro da instituição. Também tem o Mundo Fevale, que abre as portas da instituição para receber esses alunos. É importante esse contato dos alunos com o meio acadêmico, até para eles ou conhecerem ou realmente saberem a profissão, né, que eles decidirem pela profissão que eles vão buscar a seguir. O senhor vê realmente como é essa a importância desses projetos que a Fevale tem? Esses projetos eles são extremamente importantes nesse aspecto, né, de permitirem aos jovens, e às vezes muito jovens, conhecer um pouco do espaço acadêmico, que é importante conhecer os laboratórios, as possibilidades, e também interagir um pouco com alunos que estão cursando aquilo que eles pensam que vão querer cursar, e também com professores, eventualmente. É muito comum, André, que as pessoas entrem na universidade, façam um vestibular e depois de um semestre, 2 semestres, troquem de curso, porque não é o que eles queriam, não guarda, né? Não tem a essência do que eles pensam que eles gostariam de fazer. Algumas vezes por influência de amigos, de parentes, né, pais, e eles acabam fazendo vestibular para alguma coisa e depois se apercebem que não é o que eles gostariam. E esses projetos têm o objetivo de permitir ao jovem, né, conhecer um pouco melhor e fazer a opção mais próxima daquilo que ele venha a escolher como profissão no futuro. Eu tive a experiência já de participar, a oportunidade de participar desses eventos em alguns momentos, e as dúvidas que têm os jovens, ela até nos coloca assim, nos deixa surpreso, né? Sem entender muito bem. Porque da mesma forma que alguém procura um curso da área da saúde, né, ele procura, por exemplo, conhecer sobre o curso de comunicação. Né? Então, ele não está pensando em fisioterapia, quiropraxia, biomedicina ou qualquer coisa. Afins, né? Bem diferente. Não é a área da saúde. É muito diferente. Né? Aí ele fica maravilhado com o laboratório de TV, né? O estúdio de TV, os laboratórios, outros laboratórios. E isso ajuda a ele perceber um pouco do que ele pode fazer na vida dele profissional depois, né? E aproximá-lo um pouco mais da realidade, que é a realidade que depois ele encontra quando formado. Interessante. Professor, o senhor tem mais de 25 anos aí de experiência na área da educação, né? Hoje, reitor de uma instituição de ensino superior, como que o senhor avalia os rumos que a educação vem tomando no Brasil, né? O que mudou nesse tempo, o que o senhor acompanha, e o que precisa ainda ser mudado, com urgência, digamos assim? Bom, nós podemos começar pensando o processo, né, o surgimento da educação no Brasil. O Brasil é um país relativamente jovem, são só 500 e poucos anos, diante dos 2000 anos, né, que tem a história ocidental. Nós negligenciamos a educação durante muito tempo. A educação começa a surgir em torno de 1820, 1830, que começa a ter algum ensaio, algumas coisas que começam a acontecer no país em termos de educação formal. Os primeiros educadores brasileiros foram expulsos, né, que eram os jesuítas, que começaram a trabalhar com a educação. Então, nós negligenciamos muito. E depois, por diversas razões, a educação continua sendo negligenciada. E alguns aspectos, né, que se refletem na economia, eles não produzem resultados imediatos. E a educação, por exemplo, é uma delas. Não adianta nós termos nos últimos anos, 10, 15, 20 anos, investimentos, como tem havido, na área de educação. Nós não vamos recuperar o atraso e o tempo perdido muito rapidamente. São investimentos de longo prazo. Então, o que se faz hoje em educação produz resultados daqui a 10, 15 anos. Nós vemos constantemente a manifestação na mídia, né, ou mesmo do poder público, dizendo que nos faltam engenheiros, faltam médicos, faltam assim, uma série de profissionais que possam dar a sustentação ao crescimento que tem o país hoje.
Só que isso não vai acontecer muito rapidamente. Tá? Como infraestrutura, se nós tivermos um problema de energia elétrica, por exemplo, para as nossas indústrias, para o nosso setor produtivo, nós não vamos resolver isso de um ano para o outro. É investimento de longo prazo. As estradas também. Nós temos aqui um exemplo da rodovia da 116, né? Que deveria ter tido alternativas pensadas já há 10, 15 anos atrás, no mínimo. E nós agora temos a rodovia do Parque, sendo construída, e já se sabe que quando ela estiver construída, ela não vai resolver totalmente o problema da 116, porque ela já estará num processo defasado, né? Então, essa é uma questão que envolve a educação. Nós negligenciamos tempos demais, né, durante muito tempo. Veja que, eu falei das instituições comunitárias, elas surgem na década de 60 principalmente, né, pela dificuldade que tinha o poder público de atender as demandas das comunidades. Eu estou falando dos anos 60, é muito recente. Né? Em educação, 50, 100 anos é muito recente, a coisa é muito próxima. A nossa universidade mais antiga, ela é de 1930, da década de 30, que é a USP, né? E depois a Federal do Paraná. E as universidades mais antigas do mundo têm mais de 800 anos. Né? E isso faz com que o Brasil tenha um atraso nessa área, que tem feito, sim, esforços, tem feito investimentos, tem procurado colocar o Brasil numa posição melhor, né, em termos mundiais, mas que não produz resultados imediatos. Então, tudo isso que nós estamos fazendo nos últimos 10, 15 anos, vão começar a produzir resultado também em 10, 15 anos. E isso, infelizmente, nós perdemos 15 anos, 500 anos. Porque foi um período em que não houve uma preocupação com isso. O primeiro período de extrativismo, depois um período de exploração de outros recursos, e hoje que nós estamos competindo mundialmente, nós precisaríamos estar avançados, e nós estamos ainda muito defasados. Se usar alguns exemplos, os países desenvolvidos, eu tive a oportunidade no ano passado de visitar a Dinamarca. Eles têm um programa, um plano de governo de ter 65% das pessoas em idade universitária, 18 a 24 anos, na universidade. Porque eles entendem que eles só vão serem competitivos mundialmente, serem players realmente, se eles tiverem isso, porque hoje eles têm só 45%. Eu estou dizendo 45% só. Nós temos 15%. Né? Então, eles estão com esse plano, esse programa de em 10 anos eles não terem mais 45%, eles terem 65%. Né? E nós estamos com 15%, esse 15% já é um avanço. Nós já avançamos bastante, né, em relação ao que éramos há 10 anos atrás, mas é só 15%. Então, essa situação do Brasil é uma situação que ainda precisa evoluir e mudar muito. Né? Nós ainda não temos as condições adequadas por investimento, até porque ninguém consegue fazer todos os investimentos necessários para recuperar tanto tempo, né, num tão curto espaço de tempo, mas estamos fazendo. O Brasil tem percebido, tem investido, nós temos programas de financiamento hoje do ensino superior, tem havido investimento na educação, no ensino fundamental e médio, né, na educação básica, no técnico, mas é um tempo de maturação em que esses investimentos começarão a dar resultados. Não é um tempo curto. E não há como recuperar tanto tempo de uma forma tão acelerada como é a nossa vontade, é o desejo de toda a sociedade. Né? Nós gostaríamos hoje de estarmos num patamar desse, da Dinamarca. O Japão, eu estou citando alguns exemplos que eu conheço, a Coreia, mas não é possível, não existe um acelerador que permita essa recuperação dessa forma. Mas dá para dizer que dentro da nossa realidade está melhorando, é isso? Está melhorando, sem dúvida tem havido esforços de todos, se percebe, até mesmo o senso crítico. Né? Quando nós estamos falando dos problemas da educação, das dificuldades da educação, nós estamos exercendo um poder extremamente importante, que é o poder de crítica, e com isso, de certa forma, contribuindo para a reflexão e o desenvolvimento de programas melhores. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, professor. Foi um grande prazer estar contigo. O prazer é nosso, mais uma vez, recebê-lo aqui na TV Fevale. Prazer. E o programa Especiais fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.